Ok? Estamos solo arreglando algunos detalles para empezarnos. Okay. Sí, buenas noches. Muy buenas noches con todos. Un doctor, muy buenas noches. Y buenas noches también a nuestros participantes que nos siguen todas las semanas con las videoconferencias. A nombre del presidente de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial, el doctor José Laos Cabrera, le damos la bienvenida a nuestra audiencia y especialmente hoy le damos la bienvenida al distinguido doctor Leonardo Muniz. Él es de Brasil, él es magíster en la Clínica Odontológica de la Facultad Odontológica Federal de Bahía, profesor de la Clínica Integral de la Escuela de Medicina y Salud Pública en Bahía, autor del libro Rehabilitación Estética en Dientes Tratados Endodónticamente, Pinos de Fibra y Posibilidades Clínicas Conservadoras. Consultor científico de revistas de la revista Full Dentistry in Science, Brasil, Visión Estética, Chile, y la International Journal of Dentistry, Brasil. Doctor Leonardo, le damos la bienvenida. Gracias por la invitación. Espero que tengamos una noche agradable y que podamos compartir conocimiento de calidad para los amigos de Perú. Hace más o menos unos 3, 4 años tal vez que yo estuve en Perú. En Arequipa fueron 3 veces. Tuve alumnos, estudiantes de Arequipa haciendo cursos prácticos en Brasil. Javier, un abrazo. Dr. Renan, Margarida, todas las personas de la Sociedad Peruana de Prótesis Dental y Maxilofacial, filial Arequipa. ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Está bueno el sonido? ¿Sí? Ya estamos con todo listo para empezar. Todo podemos ya. Entonces, en ese momento de pandemia, es una alegría poder estar juntos con un curso desde aquí de Brasil. Eso ha cambiado con esta pandemia, la posibilidad de estarmos más juntos. Tal vez el mundo tenga avanzado 5 años de forma digital, de forma forzada. Entonces, ahora estamos delante de una situación totalmente nueva. Abrazos para los amigos de Chile, de Paraguay, un abrazo para Víctor, las personas de Dentspar, Kai y Sari de Perú, también Juan de Colombia, y tantas partes que ya ministré algunos cursos y fui muy bien recibido. Entonces, me alegro podermos estar juntos y vamos a discutir un poco la reabilitación estética, tá? De dentes endodonciados com pulsers de fibra. É uma conferência de mais ou menos 50 minutos, 1 hora, onde eu pretendo levar algumas informações acerca destes materiais e técnicas e possibilidades. Temos um site que está em vários idiomas e vocês podem mirar artigos em nosso blog sobre carídeas dentais, sobre a parte de blanqueamento e também aproveitando para divulgar aquele guste trabalhar com a estética e conhecer um pouco mais de nosso trabalho. Em Telegram temos uma lista de transmissão com muitos artigos inéditos. Então, neste momento temos o site novo, leomunizodonto.com.br, e temos o Telegram, onde vocês podem ter acesso em primeira mão de todos os materiais e também artigos em vivo. Para quem queira, aqui tem o QR Code para que podem fotografiar e ter acesso depois da classe a nosso site. Então, começando,
nosso tema. Vamos falar sobre reabilitação com postes de fibra em dentes endodonciados. Seguro que esse é um dos temas que mais me gusta falar, porque eu sou endodoncista e trabalhei por muito tempo fazendo tratamentos endodônticos. Hoje não mais hago tratamentos endodônticos, pero minha realidade aún é restaurar dentes endodonciados. E quase que toda semana entregamos sonrisas onde dos dentes está endodonciado. Isso é algo muito especial. Os resultados hoje são incríveis, pero nem sempre foram assim. Isso é graças a uma curva de aprendizagem que normalmente lá ensinamos nos cursos e conseguimos que os alunos avancem bastante nesse tema. Nesse curso eu não vou falar muito sobre as restaurações estéticas com postes, pero vou poner alguns casos ao final. Vamos a discutir mais relacionados à prótese dental. Livro em espanhol, Reabilitação Estética em Dientes Tratados Endodonticamente, também em português. Também me gostaria de agradecer aos amigos do Brasil que estão aí presentes, tá? Então, disse que também temos várias pessoas de Brasil presentes nesta live. E quando penso em um dente endodonciado, eu tenho várias possibilidades de tratamento. Eu posso fazer uma carícia, podem tentar um blanqueamento. O blanqueamento está mais indicado quando temos um caso de dente muito bem posicionado e também quando é apenas um dente escuro, quando não se tem uma abertura endodôntica com bastante desgaste, ou seja, tem que ser uma abertura endodôntica conservadora, especialmente em pacientes jovens. Então, essa seria nossa preferência. Então, situações como estas podem ser resoltas em nosso dia a dia de consultório. Então, associando postes com coronas ou com restaurações diretas, temos técnicas muito especiais, muito conservadoras, que permitem manter os dentes, permitem alcançar resultados muito interessantes. Então, é sobre isso que vamos a falar. Um caso clínico para começar, ilustrando. A vezes, com resina, temos que utilizar 10, 12, 13 colores para alcançar um resultado melhor. E assim é. E quanto mais dientes nós incluímos no plano de tratamento, melhor será o pronóstico. Então, quanto mais dientes conseguimos incluir, melhor será o pronóstico para os casos. Os tratamentos endodônticos estão relacionados a pequenas decolorações dentais. A vezes, essas alterações de color ocorrem por la perda de dentina, o esmalte é mais gris e deixa os dentes um pouco mais grises. Então, temos um aspecto mais gris do esmalte quando temos uma abertura endodôntica que destrói mais tecido dental. Então, quando hacemos uma abertura mais conservadora, é melhor. O tratamento endodôntico, ele pode ser mais estético. Por exemplo, hoje sabemos que não devemos utilizar cimentos endodônticos à base de renol. O renol está relacionado a decolorações coronales e também estão relacionados a uma perda de adesão. Piora um pouco a qualidade adesiva. Interfere na polimerização de los adesivos. Evitar utilizar cimentos à base de renol. Fazer um acesso endodôntico o mais conservador possível, sem tocar na cara vestibular internamente da câmara pulpar. É muito interessante. A dentina é um tecido que garantiza o color ao dente. O esmalte é gris, é translúcido. Então, o esmalte translúcido deixa o dente mais gris se temos uma grande perda de dentina. Então, quando hacemos uma abertura endodôntica,
temos que manter o máximo de dentina, fazer algo bastante conservador, um preparo conservador para manter o color original, porque o esmalte é mais gris, é mais oscuro, a dentina é mais luminosa, então não devemos perder dentina, mesmo porque, quando perdemos dentina, perdemos a resistência dental. E aqui, miren que na imagem da direita, temos muito menos dentina, e assim, temos um aspecto mais gris do lente. Isso oscurece o lente, deixa mais oscuro os dentes. Então, temos que ser conservador. Nestas imagens, miren, na letra A, uma abertura endodôntica conservadora. Na letra B, já se perde um pouco mais de dentina. Quando se perde a dentina, temos um aspecto mais gris do dente. Na letra C, há mais dentina perdida. Miren que o dente está muito mais oscuro. E miren que em D, quando comparamos a letra A, temos um dente mais branco, com maior valor. Há uma interferência do cortisol no color do dente, porque está muito delgada a parede vestibular. E assim temos um perjuízo estético. Também temos que, para ter um dente mais agradável, sem alteração de color, que fazer uma limpeza da câmara pulpar. Essa limpeza tem que ser o mais conservadora possível. Temos que remover o teto da câmara pulpar, pero não desgastar de uma forma demasiada. Se aqui temos que cortar um pouco mais, temos que remover esta dentina para melhorar esse aspecto. Miren, outro problema. Para evitar decolorações futuras, temos que, mientras hacemos o tratamento endodôntico, remover a gutta percha por lo menos 3 a 4 milímetros más allá de la margen gingival. Entonces, esto es fundamental para tenermos una menor posibilidad de decoloraciones coronales. Entonces, no es solo hacer un tratamiento estético, temos que pensar em não determinar uma decoloração dental. E aqui, mostrando um caso que um paciente com um fenótipo gengival mais delgado, miren que há uma sombra da raiz oscura na região cervical, e isso vai determinar um aspecto também esteticamente desfavorável, ou menos favorável. Isso está relacionado, por exemplo, a um periodonto mais delgado, uma encía que não tem uma qualidade um espessor para deixar os tecidos com um melhor color. Então, nesse caso, a vezes temos que associar a cirurgias periodontales de injerto de conjuntivo para alcançar um resultado melhor nesta região. Miren, mostrando quando temos um fenótipo gengival mais delgado e a utilização de um perro muñón colado, a tendência é a encía quedar muito gris, muito oscura. Então, hoje, nós entendemos os riscos de utilizar um perro muñón colado, pode determinar uma grande perda de resistência dental, especialmente quando a abertura é menos conservadora, e também temos um aspecto mais oscuro na região cervical. Mire que para conseguirmos introduzir um perro muñón colado, temos que ter paredes divergentes para o oclusal. Isto vai a determinar uma perda de tecido dentinário, tanto na cervical da raiz, como na parte interna do remanente coronal, o que é muito perjudicial para nós outros. E remanente coronal é extremamente importante para o pronóstico de uma prótese.
el remanente coronal possibilita uma maior área para adesão, tanto internamente como externamente. Además de isso, o remanente permite que tenhamos efeito Feruli, temos abraçamento desse remanente, o que é muito bueno. E quando temos remanente dental, diminuímos o braço de palanca que se forma desde o borde incisal hasta a cervical, ou melhor, hasta o remanente dental. Quanto maior o braço de palanca, mais potencializamos as forças e assim temos maior risco de fraturas radiculares quando utilizamos perromunhões colados ou desplazamento de postes quando utilizamos postes de fibra, por exemplo. Então, manter o remanente coronal é fundamental, porque o remanente possibilita abraçamento, miren essa imagem, na esquerda há remanente, na direita não há remanente. Quando temos uma ação protusiva, miren a tendência de desplazamento da parte coronal. E nesse caso, onde não temos remanente, temos maior risco de desplazamento dos postes. E com essa imagem, entendemos que o melhor remanente é o remanente coronal. O melhor remanente é o remanente palatino, perdão. O melhor remanente coronal é o remanente palatino. Na situação da esquerda, temos bom remanente coronal. Al meio, temos remanente pouco menor, pero aún así bueno. E na direita, nada de remanente. Nesse caso da direita, temos uma sobrecarga, o poste está sobrecargado. Então, temos maior risco de desplazamento, de fratura da linha de cimento. Então, a razão principal para um desplazamento de poste está relacionada à falta de remanente coronal, associado à dificuldade de adesão interradicular. Por que as fraturas ocorrem? Especialmente por el alto módulo de elasticidade e por los desgastes necessários para a cimentação do perromunhão colado. Como hablamos anteriormente, para que o poste adentre no conducto, temos que ter uma preparação divergente para o oclusado. Isso é bastante prejudicial para o pronóstico. Miren, com essa imagem, podemos demonstrar melhor. E para encaixar, para entrar com uma corona, também temos que ter uma convergência de paredes para o oclusado. E para enmascarar o perromunhão colado que tem um color oscuro, devemos utilizar uma preparação de 1,5 milímetros, 2 milímetros, e assim perdemos aún mais o espessor do remanente coronal, o que é muito prejudicial. Qual é a função, desculpem, está equivocado a escrita, de los postes? A principal função de um poste é permitir uma retenção para a prótese, para a corona. Además de isso, conseguimos aumentar a resistência coronal, pero ao utilizar um poste na raiz, transferimos forças para a raiz e fragilizamos a raiz. Toda dentina que se perde fragiliza aún mais a raiz. Essas são imagens que construímos juntos com Marcelo Teixeira, um grande amigo de Campinas. Ele hizo para nós uma prova de elementos finitos e com o ouro, perromunhão colado em ouro, comparando a um poste de fibra de vidro. Miren que com o ouro há uma concentração de tensão em um ponto. E o poste de fibra permite uma melhor distribuição das forças por la raiz. Esta é a grande ventaja dos postes de fibra, que hoje são reconhecidamente os melhores materiais para a região anterior. Em los dentes posteriores, predomina uma força mais axial,
que é maior, pero menos perjudicial. Em los dientes anteriores, predomina uma força mais oblíqua. Esta força mais oblíqua é uma força mais perjudicial, porque está fora del ex del dente. Mira se está tudo ok. Aqui temos uma situação de um dente anterior que é mais delgado. Este seria o problema quando comparamos a um molar. O molar é muito mais espesso, muito mais grueso. Então, assim, a carga em dentes anteriores é mais peligrosa. A força oblíqua, uma força cisaliante que predomina em los dentes anteriores, é mais peligrosa. Además, que os dentes anteriores são mais delgaditos que os dentes posteriores. Assim, quando estamos delante de dentes anteriores, a indicação de los postes é mais frequente e mais precoce. Ou seja, quando se perde 60%, 50% da porção coronal, já temos a indicação de um poste e um dente endodonciado. Ao contrário, quando temos um molar para indicar um poste, praticamente temos que perder quase toda a corona. E hoje em dia é cada vez menos frequente a indicação de um poste e um molar. Esse é um caso só para ilustrar, um caso que restauramos com resina diretamente sobre um poste. Resultados muito previsíveis, pronóstico excelente, sim, pero eu não vou falar sobre esse tipo de trabalho hoje com vocês. Tá? Vou deixar a invitação. Ao final de junho, estaremos lançando um curso completo de resina, um curso muito completo de mais de 20 horas, pero vou divulgar para vocês. Procurem seguir-nos em Telegram, ou firmar a lista em nosso site. Tem uma lista de newsletter para que vocês recebam rapidamente todas as publicações semanais que hacemos e também as publicações diárias sobre a odontologia estética, sobre o tema resinas compostas. Seguimos com os postes. Hoje não mais utilizamos postes cilíndricos, porque são mais peligrosos, eles têm um diâmetro cervical igual ao diâmetro apical, ou seja, para rellenar bem a cervical, eu tenho que desgastar de forma igual à apical. Então, eu tenho um risco de perfurações. Na região cervical, temos que entender que quanto menor o espessor do poste, maior o risco de fratura. E quanto mais cimento resinoso utilizamos, temos um maior risco de desplazamento dos postes. Assim sendo, temos que utilizar postes que melhor rellenem o conduto. E estes postes não são cilíndricos. Tem que ser postes que tenham uma conicidade. Os postes cilíndricos não rellenam muito bem o conduto. Temos que utilizar postes que sejam com doble conicidade, como exemplo, White Post DC de FRAM ou DT Light Post de Bisco. Temos um desenho muito interessante de FRC Postec, mas em Brasil não está. Eu creio que em América Latina também, tampouco. Talvez em Espanha. Um abraço para as pessoas de Espanha e Portugal que também estão presentes. O cono apical de, por exemplo, um poste DC1 é igual ao cono apical de um poste DC1 especial. O que é um poste DC1 especial? A FRAM ha desarrollado há mais ou menos 10 anos. Nós hemos hecho um desenho para que pudéssemos desarrollar esse poste. E o poste especial é muito interessante. Por quê? Porque tem a cervical mais grossa. Então, para uma apical delgada, uma cervical mais grossa. Uma cervical mais grossa que permite um melhor relleno sem desgastar de forma demasiada a região apical. Temos um poste 0,5 e um poste 0,5 especial. O 0,5 especial
tiene la punta de un DC05, pero la cervical del DC2. O sea, donde yo necesitaba un poste DC2, hoy utilizo un DC05 especial y consigo rellenar también, pero desgastando mucho menos la región cervical. Eso es una gran ventaja de ese poste. Hablando diente a diente, empezando por los molares. Los molares son dientes que cada vez más utilizamos menos los postes intrarradiculares, porque son dientes que tienen la cámara pulpar, la entrada de los conductos y una gran área para adhesión, al contrario de un diente anterior. Además, la fuerza es más axial y tenemos un mayor espesor de resina o de cemento tipo core para ser abrazado. El poste tiene una gran ayuda de la resina en la estabilización de la prótesis. Entonces, esta es una gran ventaja de los molares y generalmente para indicarnos un poste y un molar hay que tener una assoalho, la base de la cámara pulpar en el mismo nivel de la preparación para una corona total. Cuando tenemos que utilizar un poste en molares, utilizamos básicamente un poste en la raíz distal de los molares inferiores o en la raíz palatina de los molares inferiores. Estos postes pueden ser más delgados y más cortos. Es solamente algo adicional para retención. La mejor retención que existe es de la cámara pulpar, está relacionada a la propia área que tenemos para la adhesión en la corona. Esta imagen de Flávio Assushi mostra exactamente el riesgo en los molares de la pérdida de las crestas marginales. Cuando perdemos las crestas, la tendencia es que la fuerza axial sufra una decomposición peligrosa y tenemos un gran riesgo de fracturas longitudinales. Entonces, cuando tenemos paredes delgadas, es muy interesante rebajar las cúspides para protegerlas. Entonces, la causa más frecuente de fracturas en dientes posteriores es la manutención de la pared alta o vestibular o palatina, que puede fracturar y generalmente fractura también incluyendo un fragmento radicular, es una fractura coronaradicular. En los premolares, cuando perdemos las crestas marginales, también tenemos un gran perjuicio. Y para paredes delgadas, hay que hacer una protección de las cúspides. Entonces, rebajamos las paredes para abrazar estas cúspides con una corona o con una resina. Esto puede ser hecho de forma directa. En ese caso, podemos hacer restauraciones o prótesis sin la necesidad de postes. Es posible. Premolares son dientes más problemáticos. Miren, raíces muy irregulares, muy delgadas, con achatamiento mesodistal muchas veces. Y cuando tenemos, por ejemplo, una situación como esta, no logramos mirar en una radiografía. Y muchas veces podemos perforar esa raíz o en la región de Furca o en la región vestibular, porque no miramos la curvatura que existe. Para situaciones de premolares con dos conductos, es muy interesante la estrategia de utilizar dos postes. Dos postes permite una mejor fundación para la corona, para la prótesis. Entonces, es muy interesante utilizar dos postes y la propia divergencia entre los postes, cuando hacemos el muñón, garantiza una mejor retención. Entonces, mucho mejor que rebasar un poste, rebasar un poste principal, es utilizar dos postes. Mismo, ¿por qué?
temos uma maior quantidade de fibras. E essa maior quantidade de fibras garantiza uma melhor resistência para o conjunto. Se temos um premolar com uma forma mais ovoide, um achatamento mesostal, um desenho mais elíptico, uma grande distância vesíbulo-lingual, podemos utilizar mais de um poste. Mirem na imagem da direita, utilizamos um poste que alcança a gota persa e o outro poste vai hasta onde conseguimos adentrar para reduzir o volume de cemento resinoso. É uma estratégia muito sencilla e com grande possibilidade de melhorar o pronóstico. Melhor que reembasar um poste, mesmo porque não necessita desgastar a cervical para deixar os conductos expulsivos para o pulsado. Aqui mostrando um caso clínico, onde não desgastamos nada, solamente utilizamos mais de um poste, rellenando todo o conduto da melhor forma possível. Temos aqui uma imagem exatamente de um diente com dois condutos, e utilizamos dois postes, um em cada conduto. E podemos, nessa situação, utilizar postes um pouco mais curtos e delgados, porque é suficiente, mais que suficiente, para uma boa retenção da prótese. Uma imagem radiográfica mostrando a adaptação do poste, excelente. Bem, premolares são dentes que necessitam de postes quando se perde bastante corona, pero os dentes que mais está indicado postes, que mais frequentemente indicamos postes, são os dentes anteriores. E os dentes anterosuperiores, eles são mais peligrosos, porque durante a função, os inferiores conseguem estar um pouco mais axiales. Os anterosuperiores estão recebendo uma força por palatino. É pior quando temos um paciente classe 2, com a sobrebordida exagerada, por exemplo, e lá as tensões se acumulam exatamente na região cervical. E nessa região temos os maiores riscos de começar uma fratura, por exemplo, uma fratura do tipo corona radicular. O paciente, a vezes, também não colabora, vai a morder todo, e, miren, se temos 50% de perda coronal e tratamento endodôntico, indicamos um poste em dentes anteriores. Isto é solamente do ponto de vista didático. Cada caso é um caso e merece uma atenção especial. Pero quando se perde metade da corona e temos um tratamento endodôntico, então indicamos um poste para esse dente. Aqui temos uma situação de um dente com um remanente coronal aparentemente bueno, pero não é tão bueno. É um remanente falso, fake. Miren que o esmalte é praticamente nada, só uma capita de esmalte. Então, podemos considerar que esse esmalte não se pode aproveitar. Então, esse dente pode ser considerado como um dente praticamente sem remanente coronal, ou com um remanente muito malo. E por que utilizamos um poste se não há remanente coronal? Porque temos uma raiz, um dente único, é uma prótese unitária, porque temos uma boa longitude do poste na raiz, um bom largo de poste na raiz, e uma excelente adaptação cervical do poste. Isto é muito especial. Aqui temos uma situação, imagens mostrando exatamente que na esquerda o remanente coronal, ele praticamente garantiza a retenção,
el poste va a aumentar la resistencia de ese remanente. En la imagen del centro, nosotros tenemos un auxilio del poste en la retención, que también el poste refuerza el remanente. Y en la imagen de la derecha tenemos un poste que está solo, no hay remanente coronal, y la resina que vamos a utilizar en ese caso ayuda, pero muy poco, para una buena retención. Entonces, en la derecha, el riesgo de desplazamiento aumenta, y por eso nosotros tenemos que utilizar el poste más largo posible y lo más adaptado posible en la región cervical en una situación como esta. ¿Por qué los postes se sueltan? Los postes se sueltan especialmente por la falta de remanente coronal. Por la falta de remanente coronal, esta es la razón para los postes se soltarem. Y cuando yo tengo un poste desplazado, generalmente no hay fracturas radiculares, lo que es una ventaja. Podemos aprovechar esta raíz. Pero la causa principal de los desplazamientos es la falta de remanente coronal, también una técnica mal utilizada. Y cuando tenemos un diente anterior, los riesgos son mayores. Muy difícil ocurrir un desplazamiento de una corona, de un poste en un molar. Mucho más fácil en un diente anterior, un canino, especialmente sin remanente coronal. La dificultad de adhesión intraradicular es un problema. Entonces, además de la falta de remanente coronal, tenemos una dificultad de adhesión intraradicular. Sí. Entonces, tenemos que buscar, durante esse trabalho, o menor espessor possível de cimento resinoso. Então, se é difícil trabalhar com um poste bem adaptado, temos que lançar mano de algum recurso para reduzir a quantidade de cimento resinoso. Por quê? Os cimentos resinosos, os materiais resinosos, de uma forma geral, sofrem uma compactação em direção ao centro. Isso causa uma competência entre as paredes opostas e, assim, eu tenho um risco de falhas adhesivas. Para piorar, não logramos fazer uma técnica incremental em um conduto. E temos um fator de configuração cavitária muito menos favorável em um conduto que em uma cavidade classe 1. Em uma classe 1, temos um fator C igual a 5. Em um conduto, temos um fator C igual a mais ou menos 400, 200, 500, segundo alguns estudos na literatura. Como não conseguimos controlar esta contracção, ao diminuir o volume de cimento resinoso, conseguimos reduzir as tensões durante a contracção de polimerização, porque não é possível fazer uma técnica incremental. Então, esse é o maior problema. Os dientes anteriores, generalmente, são mais indicados postes del tipo especial, DC especial, white post DC especial 0,5 para os laterales, DC1 especial ou DC2 especial para os caninos e incisivos centrais. São os postes mais indicados para os dientes anteriores. É muito importante que, mientras hacemos a preparação para o poste, ou melhor, durante a endodôncia, pensemos em um poste muito bem centralizado. O poste deve estar centralizado no conducto para permitir um volume de cimento resinoso, sim, um volume de cimento resinoso, para que possamos trabalhar melhor, centralizar o poste. Então, é muito importante que, durante a endodôncia, pensemos em centralizar o poste.
centralizar el poste para que tengamos un volumen adecuado de material en la cara palatina, como ustedes pueden mirar en la imagen del lado derecha y también en la imagen de la izquierda. Miren, si tenemos un poste que está palatinizado, la tendencia es que ese poste toque en el incisivo inferior y así tengamos que desgastarlo de tal manera que él pierda su función. Entonces tenemos que pensar en centralizar el poste. Y voy a invitarlos para nuestro site. Tenemos un blog y son artículos muy especiales y la ventaja es que están en español. Van allá, comenten las publicaciones, compartilhen, porque compartan las publicaciones que son trabajos hechos para ustedes. Son trabajos muy especiales, duros, pero con una didáctica que permite que entendam e que divulguem esta ideia. Não somente relacionada a dentes endodonteados, pero com resinas. Nesta semana publicamos um artigo de classe 3, por exemplo. Está muito interessante. Há lesiones cervicales, há blanqueamento interno, vários vídeos, são mais de 80 vídeos, então está muito interessante. Les invito para conhecer esse trabalho. Incisivos inferiores são dentes que apresentam achatamento mesodistal de sua raiz. Esse achatamento mesodistal torna a preparação mais peligrosa, porque o que é muito delgado em uma radiografia é aún mais delgado. Então, temos que entender que para um incisivo inferior, um poste 0,5 já está no limite. Não podemos utilizar um poste 1 ou 2 em la grande maioria dos casos. Temos que utilizar um 0,5 ou um 0,5 especial. O problema é que o poste sempre está muito bem adaptado quando consideramos o sentido mesodistal. Pero quando consideramos o sentido vesículo-lingual, temos um poste que está holgado no conducto. E esse poste holgado vai determinar um maior espessor de cimento resinoso. E para controlar isto, é interessante utilizar mais que um poste, onde apenas miren, essa imagem pode falar mais que eu poderia falar. Apenas um poste vai alcançar o cimento, a gutta percha. O outro poste vai hasta onde conseguimos para reduzir o volume de cimento resinoso. Pode ser muito mais curto o outro poste. E aqui temos uma estratégia muito interessante, muito conservadora, porque desgastar para rebaixar um poste em um inferior é muito difícil, é muito mais complicado, porque teríamos que fazer o conduto expulsivo. Isso não é bueno. Lançamos em 2005, há 15 anos, como o tempo passa, são 23 anos de trabalho com resina, entendendo a cada ano como as resinas falham, como as resinas volvem e que material fantástico nós temos hoje. E nesse momento de pandemia, de quarentena, entendam, a resina composta é o melhor material para trabalhar em consultório. Por quê? Porque conseguimos trabalhar 6 dentes e assim não precisamos trabalhar vários pacientes. Conseguimos fazer uma sonrisa completa em uma sola cita. Isso é nosso dia a dia de consultório e é isto que vou ensinar-los ao final de junho. Les invito, será o curso mais especial de resina que se ha hecho na internet. Le garanto isso. Algo muito especial, algo como se fosse algo presencial. Pero vamos a volver sobre esta técnica, preparação endodôntica para os postes de fibra. Esta preparação é uma preparação que lançamos em 2005 na revista Dental Press de Estética, onde hacemos uma preparação inicial do conducto, normalmente com fresas de largo ou gates glidden. Desculpem, na América Latina, piso é largo, então tem a ponta inativa. Pero há outras frestas endodônticas. Um abraço ao professor Valdívia, de aqui de Brasil,
que também é de Peru. Um grande abraço para esse amigo. E que também habla muito sobre postes. E temos aqui, depois da preparação inicial, a odontometria. Luego, hacemos uma preparação com as fresas de los kits de forma sequencial, ou seja, de la mais delgada hasta las que escogemos. Luego, hacemos a preparação final del conducto com as limas, conforme a estratégia que já utilizam no dia a dia de consultório. E obturamos em sessão única ou não, desobturamos o mais precoce possível para não ter risco de material endodôntico em contato com as paredes. E, ao final, para ilustrar a técnica, aí temos o poste, o muñón e a corona. Pero nesta última parte de nossa conferência, vamos falar sobre protocolo. Protocolo, como fazer quando um diente chega já tratado endodonticamente e temos que utilizar o poste. Primeira etapa, seleção do poste. Há vários postes excelentes. Este é o poste que mais me gusta, o White Post DC e DC especial de FGM. Esse guia é utilizado em la radiografia convencional, pero podemos tomar nota del diâmetro e com uma régua fazer a medida em uma radiografia digital. Aqui temos um caso. Miren, à esquerda, poste White Post DC05. DC05. À direita, DC05 especial. O DC05 especial vai a rellenar melhor e não desgasta mais que o poste 05. Esta é uma grande ventaja desse sistema. Miren, em dentes anteriores, os postes especiais são melhores, porque rellenam melhor a cervical. Miren, na situação da direita, exatamente os postes especiais sendo utilizados. Quando o poste mais grueso está holgado no conducto, podemos utilizar mais que poste, ou também se pode rebaixar esse poste, conforme a técnica é muito difundida também. Me gusta mais utilizar mais que poste. E, a vezes, hago em uma placa de vidro filetes de resinas que se assemelham a conos R7, R8 de gutapercha. Não sei se hoje em la endodontia estão utilizados, pero já entende a forma. Nada tão crítico. Tem que ser uma resina para poner no conducto, reduzindo o espessor de cimento resinoso, rellenando melhor esse conducto. Además, podemos fazer, como falamos, rebasamento de poste. Com os postes especiais, que são mais grossos na cervical, hoje trabalhamos muito com esses postes no dia a dia. Podemos aún utilizar a parte que cortamos, seccionamos, depois de provar o poste, podemos esterilizar e fazer como se fosse uma cunha, como se fosse algo para travar, para ocupar o espaço alrededor do poste. Qual é a longitude ideal? 2/3 da remanência dental total, ou seja, desde a remanência coronal hasta a gutapércia, temos que rellenar 2/3 com o poste. Ou, a medida da corona, a longitude da corona, tem que ser igual à longitude inserida do poste na raiz. E sempre temos que respeitar as curvaturas na raiz. De forma resumida, em los dientes anteriores, os postes devem ser os mais largos possíveis. Em premolares, vale a estratégia de utilizar mais que poste. E em molares, podemos utilizar postes mais curtos e mais delgados. Vamos a medir o conducto. Por exemplo, aqui temos 20 milímetros. Quantos milímetros tenho que deixar em la apical? Mais ou menos 5 milímetros. Pero sempre temos que utilizar uma margem de segurança. Então, 20
menos 5 menos 2, ou seja, 20 menos 7 é minha profundidade inicial para a desobturação. Com isto, vou com a fresa de piso. Em Brasil, piso tem que ser largo. Para os participantes, piso aqui tem uma punta ativa. La largo tem uma punta inativa. Pero para ustedes de América Latina, em la maioria dos países que he estado, foram mais de 20 países, utilizamos postes, fresas que se chamam fresas de piso. Uma pista número 2 para anteriores, uma pista 0,5, ou uma pista 1, melhor dizendo, para os inferiores e dentes posteriores. Removemos, pode ser também uma Gates Glidden, removemos a gutta percha, e para utilizar as fresas del kit, há que utilizar sempre toda a remoção da gutta percha com as fresas Gates Glidden ou de piso. Só depois que alcançamos a medida ideal, com as fresas del kit, os ensancheadores del kit, de forma sequencial, empleamos, hacemos uma optimização desse conduto. Solo uma optimização. Não é necessário grandes preparações, não devemos desgastar. Se escorremos um poste 2, utilizamos o ensancheador 0,5, depois 1, depois 2. Sempre de uma forma sequencial, para não forçar as fresas em las paredes del conducto. Luego, eu vou probar o poste, radiografiá-lo. O mais interessante é que o poste esteja o mais adaptado possível às paredes do conducto. Marcamos, hacemos uma marca 2 milímetros antes da referência incisal oclusal. Então, hacemos essa marcação e cortamos com uma fresa que pode ser troncocônica, pode ser cilíndrica, como queira. Cortamos desta forma. Miren, isto está equivocado. Este corte foi muito cerca da encía, do remanente. O corte correto é este. Miren, 2 milímetros mais allá da referência incisal. E para demonstrar a técnica, eu vou passar mais adelante um pouco o passo a passo. Aqui temos imagens do livro, já com o cimento listo, com o munhão listo, a radiografia. São imagens de nosso livro, muito interessante, mas vou passar para vocês o passo a passo da técnica com este vídeo. É um vídeo que mostramos inicialmente utilizando um hilo retrator com um naselamento modificado com dique de goma. Esse lençol, esse dique, é um dique de Higienic ou de Roeco, dependendo do país. Alguns países é uma casa comercial, outro é outra, mas é o mesmo. Vamos utilizar uma fresa de Gates Glidden, remover a gutta percha. Agora estou demonstrando a utilização da fresa del kit, o ensancheador del kit. Quando finalizamos a preparação de forma sequencial, eu vou marcar e cortar corte del poste fora da boca. Probamos, miren, 2 milímetros mais allá da referência oclusal. Le hicimos um encerramento e agora vamos tratar o poste. Álcool 70, luego silano, pode ser um Procil de FGM, um monopack de Ivoclar, com uma fita Teflon, assim la chamamos em Brasil, ou um isotaper, esta é uma isotaper de TDV. Protegemos, gravamos com ácido fosfórico por 15 segundos. Trabalhos do Logécio mostram excelentes resultados utilizando ácido fosfórico por 15 segundos, mais adesivo universal. Secamos totalmente o conducto e vamos aplicar o AMBA Universal APS de FGEM. Pode ser outro sistema que vocês utilizem.
de su preferencia, un Panavia, otro más. Pero aquí utilizamos el White Post, el Alcen Core con el adhesivo ámbar universal. Removiendo el exceso de adhesivo en una gasa con el microaplicador, un chorro de aire para remover el exceso y evaporar el solvente. Fotocuramos por 40 segundos mínimo. Y ahora vamos a utilizar el cimento tipo Core. El cimento Alcen Core es un cimento muy interesante. Viene con una puntera delgada que permite llegar hasta la apical, la región apical. Desplazamos la primera porción. Miren, ahora sí, poniendo en el conducto, rellenando. Ahora vamos a inserir el poste. Apaguen la luz del consultorio, no del consultorio, del equipo, para que el cimento no endurezca de forma precoce. Fotocuramos. Esse cimento Alcen Core serviria para hacer también el muñón. También serviría para hacer el muñón. Voy a poner aquí una imagen que mostra esse detalhe. Miren. Outro video. Aqui. Este es un video que mostra la técnica para la prótesis. Entonces, cuando pongo el poste, remuevo el exceso de cimento, fotocuramos por 5 segundos, solo inicial para que endurezca, y luego, removiendo el exceso para quitar alguna burbuja, fotocuramos por unos 5 o 10 segundos. Luego, proseguimos con el mismo cimento Alcen Core alrededor del poste, miren, para que podamos hacer el muñón o núcleo de relleno, como prefieran. No tiene que estar bonito, tiene que estar suficiente para una preparación para corona total. Fotocuramos por 2 minutos. Ahí está. Poniendo el cimento resinoso, 2 minutos, y ahí tenemos la preparación, miren, con una fresa, de acuerdo con la técnica que utilicen. Último caso que voy a poner para abrir para preguntas, es un video que muestra un poco de nuestro trabajo con la resina compuesta. Entonces, ese trabajo con la resina es un trabajo muy interesante. Hacemos la aplicación de una resina palatina. Puede ser una resina, por ejemplo, en este caso fue una resina Renamel OC. Yo prefiero una Trans 30 de Vivadent, de Ivoclar. Y ahí podemos, después que alcanzamos igualar con resina el substrato, utilizar un opacador. El opacador es la regla de oro para alcanzar resultados que no queden grises. Entonces aquí tenemos, después del opacador, está todo muy blanco, pero el opacador Opacker Pink Creative Color de la Cosmident es muy interesante porque no deja tan blanco. Luego, tenemos que utilizar resina, una resina, por ejemplo, puede ser una resina UD1 de Enamel. Es una resina italiana. Para los que están mirando de España, es muy cerca para conseguir. En América Latina también la tenemos. En Brasil la tenemos, por el hotel que comercializa. Ahí tenemos una resina más blanca. En este caso, una IWS. En Brasil sería una resina, podría utilizar una DB1, una resina más clara. Y así, cervical de encina 1, o sea, UD1, en tercio medio para incisal, una resina UD05 o DB1, una resina más blanca. Y hacemos mamelones. No podemos exagerar en la translucidez incisal. Luego, voy a poner una resina, en este caso una
una microhíbride OC. Recomendo a ustedes una Trans 30 de Vivadent. Otro truco muy especial, una sugerencia muy valiosa, en la cervical un poco de un tinte, que puede ser un light brown de Cosmonen, o puede ser un tinte ocre, o naranja, o amarillo. Un poco de color en la cervical es necesario para dejar los dientes más naturales. E aqui poniendo como última capa una resina de valor, una resina de efecto acromática. Utilizamos mucho estas resinas. Esta es una de estas resinas, la Microfil Incisal Light. Noten que esta resina cambia de color tras la polimerización. Este es un instrumento de care, pero no nada tan especial. Es bueno, podemos utilizar. Sempre uma espátula IPC. Aqui temos o polido com uma fresa delgadita, um disco abrasivo, Diamond Pro, puntas de DH Pro excelente. Mirem o resultado final. O lateral é um dente natural e os dois centrais são dentes endodonceados. Mirem a textura. Isso é a experiência que vamos a proporcionar para quem participar desse curso que empieza ao final de junho. Aqui temos o resultado final, a curva da sonrisa, muito melhor. Outras coisas mais, a proporção, a exposição em repouso e muito mais. Uma vista oclusal, vistas laterais. Aqui é o QR Code de nossa página para quem esté en la computadora, pueden fotografiar y accesar ya directamente el site. Este site es un site nuevo y pueden tener la traducción para español. Es una traducción buena, una traducción de Google, pero tal vez algunos errores. Para nosotros, brasileños, a veces hablar en español no es una tarea tão sencilla. Me gusta estudar espanhol e a vezes notamos palavras exatamente iguais, pero com significados antagônicos. Isso que dificulta um pouco a comunicação, pero sempre vamos a tentar trazer legenda e tudo mais para vocês. Artículo da semana passada, publicado no site. E em Telegram, Leonardo Muniz Odonto, Telegram. Vamos a deixar agora em Instagram e em Facebook, na linha do tempo, o link para Telegram, onde temos várias publicações por la semana, diárias e tudo mais. Estamos quase chegando ao final. Les chamo meus amigos Margarida e os amigos de la sociedade para que estén conmigo y direccione las preguntas. Espero que ustedes tengan aprovechado la charla, algo informal, algo que hacemos con el corazón y que nuestra voluntad es traer informaciones para ustedes. Por mucho tiempo yo no utilicé estos cursos online, pero ahora nosotros vamos a preparar, a finalizar cursos muy especiales que ustedes en toda América Latina podrán disfrutar y en un corto espacio de tiempo vamos a traducirlo también, pero es muy sencillo entender y que entiendan el portugués para que esta pandemia se acabe luego y que venga a ser un curso presencial. É uma situação um pouco distinta para mim não ver as pessoas que estão com nós outros. Mas vamos abrir para perguntas sem muita broma. Vamos a começar. Margarida, por favor. Doctor, el doctor Daniel Carvajal
nos dice, ¿se puede limpiar el conducto con clorexidina? ¿Por qué? El conducto con clorexidina, se puede limpiarlo antes de la adhesión. Yo no veo ningún problema. Se puede utilizar alcohol, clorexidina. Hipoclorito de sodio no es el mejor material porque deja bastante oxígeno residual, que puede perjudicar un poco la adhesión. Pero clorexidina, yo no tengo la experiencia con clorexidina. Sugiero que esté en respecto a la literatura, los trabajos, pero yo no veo ningún problema utilizar una clorexidina. Yo utilizo alcohol 70 durante la preparación para el poste. En la endodoncia se utilizan clásicamente los materiales que pueden ser hipoclorito y otros más, incluso la clorexidina. Pero no voy a discutir esto porque yo no hago más la preparación endodôntica. ¿Responde? Sí, sí, doctor. Lo que quieran. Es la doctora Valeria Fuentes. Doctor, Sí. sobre un muñón de fibra de vidrio, ¿se puede realizar una corona metal o porcelana? Bueno, debe ser metal porcelana o hay otras opciones. Perdón, yo no escuché bien. Sobre un muñón de fibra de vidrio, ¿se vidrio. puede realizar una corona metal porcelana o hay otras opciones? Se puede utilizar. En el momento actual, cada vez menos estamos utilizando coronas metalocerâmicas, especialmente en el sector anterior. Las resinas están volviendo de una forma muy fuerte en la estética, ¿sí? Pero se puede utilizar cerámica, se puede utilizar metalocerâmica. Es un material que los odontólogos dominen, que trabajen bien. El doctor Brandon Lipa Rodríguez. Doctor, buenas noches. ¿El tipo de irrigación usada previamente, cómo afectará en nuestra adhesión? Yo creo que estudar la adhesión intraradicular no es una tarea sencilla. Encontrar un N ideal en un estudio es algo muy complicado, muy complejo. Cuando extraímos un diente, no sabemos quantos anos tinha o paciente nesse momento, cada vez menos se tem dente para extrair, dentes que são já de mortos não são tão hidratados, então há muitas variáveis para estudar a adesão. A adesão em la parte coronal está muito mais avançada, os estudos estão muito mais avançados, porque são substratos, generalmente, dentes extraídos por razón ortodôntica, premolares, pero a veces para estudar los postes en premolares es más complicado. ¿Por qué estoy hablando sobre eso? Porque es muy difícil entender cuál es el mejor material para el poste, la mejor secuencia, el mejor material para irrigación. Yo no sabería decir al cierto. Yo utilizo alcohol, um soro fisiológico ou uma clorexidina. Eu creio que há várias opções e para não ser tendencioso, eu prefiro que essa resposta esteja em uma literatura, pero cada trabalho mostra uma experiência, uma tendência. A vezes somos um pouco tendenciosos quando indicamos algo para um trabalho. Então, se pode utilizar varios materiales para irrigación. Pasamos a otra pregunta. El doctor Juan Pablo Muñoz Carrillo. Doctor, buenas noches. ¿Cuál es el cemento más recomendado para cementar la fibra de vidrio? Gracias. Ok. Hay varios cimentos resinosos. Yo prefiero los cimentos tipo core, que tienen carga y son tal vez más resistentes. Son más prácticos, porque incluso já podem fazer ao mesmo tempo a cimentação e o muñón. Hace um corpo único. Eu creio que isso é mais interessante e, por ser mais fluido, vai a entrar em contato mais íntimo com o poste que uma resina. Eu creio que
possibilita algo mejor. Entonces, los cimientos que más me gustan hoy son los cimientos tipo core, para la cimentación de postes. Se puede utilizar cualquier cimiento dual, también es posible. Incluso el cimiento core es un cimiento dual. Es un cimiento dual. Entonces, podemos utilizar un cimiento tipo core. Me gusta el Alcen Core de FHEM. Tiene Rebuilda, tiene de DMG, DMG. Hay otros. En Brasil yo utilizo mucho el cimiento Alcen Core. Lo mejor es utilizar, perdón, el poste más adaptado posible al conducto para reducir el volumen. Entonces, más importante que la casa comercial es tener un poste muy bien adaptado para no tener espacios alrededor del poste. ¿Ok? El doctor Carlos Paniagua nos pregunta, en un diente anterior fracturado al ras de la gengiva, ¿cómo podemos hacer efecto férrule o suncho? Excelente la pregunta. En un diente que se fracturó al nivel de la gengiva, ¿es esto la pregunta? Sí. Podemos hacer un traccionamiento ortodôntico, entonces eso demandaría una restauración provisional. Podemos hacer una restauración transquirúrgica y un traccionamiento. Hago mucho esto cuando atendo, por ejemplo, personas de la música, de la TV, de la televisión. Entonces, hago mucho eso. Algo profissional. Depende, por ejemplo, se a pessoa tem uma sonrisa alta, eu posso já fazer uma cirurgia para aumento e assim, a vezes conseguimos melhorar o pronóstico e já eliminar outros problemas, certo? Podemos fazer um tracionamento, podemos fazer uma restauração transquirúrgica e, a vezes, quando hacemos um aumento de corona clínica, aumentamos el área para adhesión, para ferulización, para la férula, incluso en la otra pared. Por ejemplo, si la fractura es vestibular, yo consigo aumentar la férula en la palatina, que es la mejor férula. Lo que enseñamos y lo que trabajamos es una odontología integrada. Entonces, cuando hay una fractura, no es solamente restaurar, é pensar de que forma podemos melhorar aún mais a sonrisa, a composição para o paciente. Por isso que em nossos cursos sempre temos resinas associadas à periodontia, resinas associadas à ortodôncia, resinas relacionadas à endodôncia. Então, é um trabalho de resina integrado para melhorar exposição de repouso, proporção dental e tudo mais. Gracias por la pregunta, doctor Carlos Paniagua. La doctora Liz Tejada, ¿aconseja utilizar postes anatomizados? Sí, los postes anatomizados pueden ser utilizados, pero si tengo un poste DC especial que rellena muy bien el conducto, no hace sentido utilizar un rebasamiento, un poste anatomizado. Es mejor utilizar um poste único que esteja bem adaptado. Quando o poste está alugado, um outro recurso, eu posso cortar a ponta do poste e inserir algo mais grueso no conduto. Então, isso seria uma possibilidade muito interessante. Então, eu posso cortar a ponta do poste e inserir uma região mais gruesa. Quando o conducto está muito expulsivo e o poste mais grueso que tenha em consultório, o poste de C12 especial, por exemplo, está holgado, podemos fazer um poste anatomizado. Pero sempre que hacemos um poste anatomizado, temos que utilizar o poste mais grueso possível para que tenhamos mais resistência. Não podemos utilizar um poste delgado, porque a resina não é tão resistente como as fibras. Gracias, Liz. Excelente la pregunta.
El doctor Cristian Cuentas recomienda el uso de cementos autoadhesivos y autogravantes para cementar postes. ¿Es mejor? Autoadhesivos e autogravantes. Quando eu utilizo algo para pegar alguma coisa, eu tenho que utilizar, a vezes, uma substância e outra substância. E quanto maior o espessor de material, mais difícil pegar. Se eu pongo, por exemplo, esse controle na parede, quando está muito cerca, se pega bem. Pero se há espaço, há um excesso de cimento resinoso. Então, o mais importante de tudo é utilizar o posto que mais se adapte para reduzir espaço. Pero, quando eu tenho um cimento que funciona como relleno, como prime, como ácido, como adesivo, alguma coisa vai estar prejudicada. Não consegue ser bueno em tudo. Então, eu prefiro utilizar um ácido separado para limpiar el smear layer que se forma em las paredes de los conductos e é mais denso em la endodôncia. Luego, aplicar um prime adesivo tipo universal e ter um cimento que tenha carga é muito mais interessante para nós, porque com um cimento que tenha carga, eu consigo uma resistência melhor. Então, para postes, se há remanente coronal, Dr. Christian, se há remanente coronal, utilizar um cimento autoadesivo, autogravante, eu não vejo problema. Pero em uma situação de desafio, quando não há remanente coronal, eu não arriesgaria. Eu prefiro utilizar um poste o mais adaptado possível às paredes de los condutos. E um cimento tipo convencional, com ácido, dual e tipo core. Cimento convencional, dual, tipo core. Ou seja, com carga, para ser de uma sola vez alumínio. Simplifica, é mais rápido. E tem ponteiras muito delgaditas para levar o cimento hasta a porção mais apical. Responde, Dr. Christian. Ok, gracias también por la pregunta. El doctor Daniel Carvajal dice, si utilizamos una corona metal cerámica, ¿recomienda cementarlo con ionómero o con qué tipo de cemento para la corona? Una corona metal cerámica. Aún así, yo creo que mejor utilizar un cemento del tipo químico, de resinoso químico, o dual, pode ser também. Pero nesses casos, talvez um cimento químico seja mais interessante para não depender de cura com fotopolimerização, com fotopolimerizador, com um aparelho. Eu creio que seria melhor. Então, eu recomendaria um cimento tipo químico. Eu não sei exatamente quais são os cimentos químicos que estão em Peru e em os outros países que estão com nós outros, pero recomendo um cimento que seja químico. El doctor Héctor Maldonado. Doctor, excelente plática. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina de utilizar fibras de vidrio en lugar de endopostes para la reconstrucción de dientes con pérdida de estructura dental? Bien. Quando temos fibra de vidros que se compram de forma aisladas, fibras, eu creio que a quantidade de fibra condensada, ou pré-estirada para uma injeção de resina epóxica é menor. Então, eu creio que é mais frágil. Então, não seria a minha primeira opção, seria só a última opção. Então, eu prefiro utilizar um poste pré-fabricado, porque eu creio que é um conjunto mais resistente que uma fibra suelta. Gracias, Héctor. La doctora Cecilia Calcingo Tazú
¿Qué otro tipo de postes recomienda y por qué utilizar el sílabo de 2 frascos? Felicitaciones. Moquegua reitera el saludo. Que outro tipo de poste recomenda? Eu utilizava muito também o poste de RTD, assim está em Europa, pero en América Latina eles es reconocido como el poste, yo creo White Post, no, DT Light Post de Bisco sería una buena opción. FRC Postec de Iboclar. Esos serían los que más utilicé, que me gusta el diseño para rellenar mejor el conducto. White Post, DC especial, os que mais utilizamos, pero estes outros dois são muito interessantes, muito buenos também. Um de quartzo e o outro de vidro. E por que utiliza o sílabo de 2 frascos? De 2 frascos. ¿Isso seria o adesivo? El sílabo de 2 frascos, sí, me imagino que sí. No especifica la doctora la pregunta, pero sí. Sílabo de 2 frascos. Não é problema. O mais importante é seguir a recomendação del fabricante. Silaniza o poste, há que silanizar o poste. Não necessita utilizar adesivo en el poste. Utiliza ácido adesivo e cemento en el conducto. Doctor Ferrer Predo Yaza. Doctor, ¿habría la posibilidad de cementar los postes con resina fluida? Yo creo que la resina fluida sería solamente fotopolimerizable. Entonces, yo no prefiero esta estrategia. No sería indicado. Mejor utilizar algo dual. Mesmo sabendo que os postes conduzem um pouco a luz, não creio que seria suficiente arriesgar com uma resina fotocurável. E hoje, cimentos tipo Core são muito acessíveis, são muito baratos, não justifica, o preço é igual. Então, eu creio que hoje temos uma excelente opção. Pero todas as perguntas são muito bem-vindas, porque são coisas que temos dúvidas e crescemos com isso. Graças, doutora. El doctor Daniel Carvajal, si solo tenemos remanente radicular yuxtagingival, ¿estaría indicado realizar un perno metálico? Si solo tenemos remanente radicular yuxtagingival. Si es un diente, una prótesis unitaria, y si tenemos un molar sin remanente coronal y es pilar de prótesis fija, no hay problema de utilizar un poste de fibra. Premolar, se não é remanente coronal, pero é uma prótese unitária, também utilizamos poste de fibra. Dentes anteriores, para utilizar postes de fibra, quando temos pouco remanente dental, o dente não pode ser um pilar de prótese fija. Há que ser um dente, uma prótese unitária. Então, quando eu tenho uma prótese unitária e consigo uma boa longitud do poste na raiz, e además de isso, eu tenho uma excelente adaptação cervical, hacemos algo parecido a um peromunião colado, uma excelente adaptação, o prognóstico é bom, merece a pena utilizar postes de fibra. Pero se é um canino, é um pilar de prótese fija, talvez seja melhor utilizar um peromunião colado para essa situação. Porque se desplaça, são vários dentes. Hoje, temos técnica de utilizar resinas compostas, mesmo sem dentes, em dentes sem remanente coronal. Ya. Doctor, todavía tenemos varias preguntas. Seguimos. El doctor Antenor dice, ¿qué marca de opacador utilizó en el caso que mostró o cuáles son sus semejantes? ¿Qué marcas? Vamos a ver. Utilizamos el Opacker Pink
Creative Color, de Cosme Dent. É uma casa comercial americana. Facilita. Se querem fotografiar, aqui está. Pink Opaque, de Cosme Dent. Esta es la que más me gusta. Hay una déjenme ver, se van a pensar, lo que puede tener en Perú. Una de Colten, es Painting on Color. Yo ya no sé dónde está esta casa comercial. Pero de Colten, ustedes pueden utilizar también. Es interesante. A veces me gusta utilizar el opacador con un poco de tinte amarillo y tinte rojo. É um pouco mais complicado. Se utilizar um opacador demasiado branco, é malo. A ventaja de um opacador tipo Creative Color, Opacar Pink, é que vem em um color muito agradável, não é tão branco, não ilumina de forma demasiada, porque a vezes o branco demasiado artificializa os dentes, vuelve os dentes artificiais. Então, isso é o problema. Estamos poniendo en nuestro stories, el link para Telegram y para el site, para que ustedes puedan acompañar y se inscriban en la lista para recibir los artículos en primera mano. Bien. Doctor, ya. El doctor Wilfredo Delgado Urquiza dice: doctor, buenas noches. ¿Con qué tipo de resina podemos anatomizar los postes? Una resina microhíbrida, puede ser una Z350, puede ser una Vitra, puede ser la resina de Boco, puede ser una resina tipo Amaris, Grandioso. Puede ser varias resinas. Resinas microhíbridas, de una forma general, son bienvenidas para esta finalidad. Gracias. El doctor Giovanni López. Sí, el doctor Giovanni dice: doctor, felicitaciones por la charla. En el caso de hacer un retratamiento y hacer el cambio de un perno metálico colado que fracasó por filtración y cambiarlo a postes de fibra, ¿qué precauciones y recomendaciones se debería tener en cuenta? Gracias por su respuesta. En caso de hacer un tratamiento y hacer el cambio de un perno colado que fracasó por filtración y cambiarlo al poste de fibra, ¿qué precauciones y recomendaciones se debería tener en cuenta? Es una pregunta muy importante, muy interesante. A veces hay un desplazamiento de un perno colado. A primeira coisa a se observar é se não há uma fratura radicular. Então, com os microscópios operatórios, é possível mirar muita coisa. Há que fazer uma limpeza muito boa. Há que buscar a maior longitud do poste em la raiz, a melhor adaptação do poste. É importante, a vezes, tentar não deixar a oclusão muito forçada nesse dente. Por exemplo, se for um canino, o desafio seria muito maior. Então, isso seria especial. Em nosso curso, eu miro que há muitas perguntas, isso é muito interessante. Nós teremos uma consultoria particular para os participantes. Aguardem isso também. E com técnicas, com as melhores resinas a serem utilizadas e muito mais. Eu vou anunciar o próximo miércoles, às 8h15, 8h15, hora de Brasil, 6h15, hora de Peru e toda a América Latina. Estaremos juntos em uma live sobre resinas. Depois eu vou anunciar qual será o tema, mas todos os miércoles participem, que será muito interessante também para entender esse trabalho. Carlos Alberto,
El doctor Carlos Alberto, ¿en qué caso sería recomendable la colocación de poste de fibra de carbono en dientes anteriores? Los postes de fibra de carbono son interesantes, son resistentes, pero con la evolución de los postes de fibra de vidrio, que son translúcidos, yo creo que se perder un poco la indicación, ya no es más el principal. Yo no vería problema en utilizarlos desde que tenga una forma ideal, por ejemplo, una doble conicidad, que tenga algo, una capa de material blanco para que no quede oscuro, negro. Entonces, yo creo que hoy la preferencia es un poste de fibra de vidrio o de cuarzo. No utilizo más los postes de carbono. Ya utilicé también. Ya. El doctor Claver Santos Escalante. Si se fractura un poste de fibra de vidrio, ¿cómo lo podría retirar? Muchas gracias. Un poste de fibra de vidrio, doctor Claver, para retirarlo hay que entrenar en laboratorio, hacer algunas remociones, pero importante tener un microscopio operatorio, utilizar una técnica apropiada y solo recomiendo que los endodoncistas o profesionales que hacen tratamiento endodôntico lo hagan. No recomiendo que los profesionales que no hacen eso en el día a día intenten. Es mejor que sean removidos por endodoncistas. Gracias también. Esas son todas las preguntas, doctor. Sí. Le queremos, a nombre del doctor José Laos Cabrera, sí, presidente de la Sociedad Peruana Dental y Maxilofacial, y los miembros de la filial Arequipa, queremos agradecerle la excelente exposición que ha compartido con nosotros. Hemos aprendido bastante. Gracias por haber aceptado nuestra invitación y compartir sus conocimientos con nosotros. Y a todos los asistentes, les damos gracias por seguir y ver las videoconferencias y los esperamos el próximo viernes 5 de junio a las 6 p.m. con otra videoconferencia. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas de la sociedad, los miembros, los amigos de Colombia, Paraguay, Chile, Argentina, Cristian de Argentina, y Venezuela, y Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, España, Portugal también. Los amigos de Brasil, compartimos un momento muy delicado, una pandemia que asola el mundo y que está atingindo a todos. Y vamos a pensar positivo y entender que es el momento de hacer todo que no había tiempo, incluso estudar. Por eso nosotros volvemos para la internet para ayudar. Yo estoy viajando menos, ya estuve en Perú más de 10 veces y en América Latina fueron más de 200 cursos. E em Brasil dizemos que temos saudade, que não é uma palavra comum na América Latina, talvez uma nostalgia, pero la voluntad de estar juntos es grande. Espero lo más rápido posible podemos estar juntos y compartir más informaciones. ¿Ok? Gracias, doctor. Hay muchos saludos. Un gusto grande. Gracias por la invitación. Un abrazo a todos los amigos.